Muito bem, saudamos os nossos amigos do canal do Advento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos da série Saúde Plena. Nós estamos estudando aqui remédios simples, remédios naturais que Deus, o nosso Criador, nos entregou através da Sua Palavra para que, em usando-os, praticando-os, pudéssemos gozar de vida plena, de saúde plena, saúde total, vida em abundância, como a Palavra de Deus gosta de falar. Muito obrigado por você estar conosco. Eu peço que você curta as nossas publicações, compartilhe com os seus amigos e clique no sininho, porque todas as vezes que nós publicarmos algo, vai chegar o aviso aí no seu celular. Curta e compartilhe as publicações, porque existem muitas pessoas, amigos, que estão muito tensas nessa época que nós estamos vivendo, muito preocupadas. Algumas estão sentindo sintomas sem terem nada. Outras entraram em contato com a gente falando que não estão conseguindo nem dormir, algumas situações ansiosas, preocupadas. Então, compartilhe esses vídeos porque esses vídeos vão ajudar muitas pessoas a encontrarem esperança e uma opção simples e saudável e natural para deixarem a saúde mais forte. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez abrir a Tua Palavra e aprender de Ti, Senhor, que é manso, humilde de coração e que tem uma mensagem preciosa para os Seus filhos, uma mensagem não somente para a redenção da alma, mas também para a nossa cura física. Nos ajude agora nesse momento, nos dando o Teu Santo Espírito para compreendermos o que o Senhor quer nos mostrar. Esteja com os nossos amigos aqui do canal do Advento. Dê a eles nesse momento de crise, Senhor, esperança, tranquilidade e confiança em Ti, que com certeza juntos, contigo, nós iremos ultrapassar essa tempestade. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de registrar aqui a presença, eu estou gravando aqui do quintal de casa, na casa do meu cunhado, e eu gostaria de registrar a presença de uma amiga, a dona Valentina. Ela acompanha conosco aqui, ela é vizinha. Eu vou virar a câmera aqui e dar uma olhadinha aqui. Olha, dona Valentina, dá um tchau aqui pro pessoal. Tchau. É isso aí. Então nós vamos dar continuidade, queridos, e iremos estudar sobre o segundo remédio natural. Esse é o nosso terceiro vídeo. No primeiro vídeo falamos dos remédios como um todo. No primeiro vídeo falamos sobre o repouso e vimos a importância que um bom sono, o repouso diário e semanal, a importância que ele tem para a nossa imunidade, a importância que tem para os nossos relacionamentos também horizontais e verticais, e vertical com Deus. E hoje nós iremos falar sobre a água, é isso mesmo. O nosso segundo remédio é simples, queridos, os nossos remédios aqui são naturais, simples e muito práticos, mas muito eficientes. Esses são conhecimentos que Deus deu para o seu povo e nós estamos aqui compartilhando com vocês. Vamos falar sobre a água. Antes de mais nada, eu gostaria de relembrar uma coisa interessante. A Palavra de Deus é uma fonte santa e inesgotável. Ela traz mensagens não somente para a cura da nossa alma, mas também para a restauração física do nosso corpo. Quando Deus deu por meio dos profetas uma mensagem muito especial para o povo de Deus na época, o povo de Israel, e essas instruções merecem a nossa atenção. E Deus deu a eles instruções claras, bem objetivas quanto a hábitos de vida, leis que eram relativas ao bem-estar físico e espiritual daquele povo. Mas eles só iriam gozar dessa bênção de ter bem-estar físico e espiritual sob uma condição: obediência às instruções, às leis que Deus deu por meio dos profetas. E Deus ele assegurou algo precioso para aquele povo, que era o povo de Deus, e tipifica hoje todo o povo de Deus espalhado ao redor do mundo. Deus deu uma orientação a eles e assegurou algo precioso que eu gostaria de ler com vocês. Deuteronômio, capítulo 7, verso 15, fala assim, ó: o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Então, queridos, se aquele povo
permanecesse fiel a Deus e leal às instruções que Deus deu, todas as enfermidades seriam afastadas daquele povo. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, as pessoas estão muito aflitas. Queridos, esse Deus aqui que eu acabei de ler para vocês é o mesmo Deus hoje, Ele não recolheu a mão dele. Malaquias 3,6 diz que Deus não muda. Se nós permanecermos fiéis às instruções que Deus deu, relativas ao bem-estar físico, mental e espiritual, de nós também será afastado toda doença. Por quê? Porque nós estamos lidando com um remédio que Deus deu, essa é a solução. As pessoas estão buscando outras soluções. Eu não estou dizendo aqui que o uso do EPI, da máscara e isolamento social é importante. Não, mas isso não é o suficiente. É necessário que o nosso corpo esteja saudável e ele saiba lidar com esse vírus. Isso é mais importante, tão quanto ou mais importante do que o uso do equipamento de proteção individual e isolamento social. O nosso Salvador Jesus Cristo, ele, no ministério dele aqui na Terra, ele prestava uma assistência para a população, tanto na parte espiritual como na parte física. O evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo pregou, queridos, era uma mensagem de vida espiritual, mas de restauração física, estavam interligados. A libertação do pecado e a cura da doença estavam ligados entre si. É por isso que a mensagem de saúde, queridos, você que é adventista do sétimo dia, a mensagem de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Uma está ligada à outra. Uma pessoa doente dificilmente vai ter dificuldade de se concentrar na mensagem. Então nós temos que levar uma mensagem dupla, uma mensagem da cura física e da cura espiritual também. A alma enferma pelo pecado. Então o médico missionário, ele precisa ser para um enfermo um mensageiro de esperança, levar a ele um remédio tanto para o corpo abatido pela doença, mas também a alma enferma pelo pecado. É uma mensagem dupla. Eu gostaria de ler para vocês um texto do livro Ciência do Bom Viver. A gente tem usado bastante esse livro aqui, mas ele não é o único. Se você tiver a oportunidade, adquira, tá? Ciência do Bom Viver. Eu vou ler um texto para vocês aqui, está na página 114, no 4º parágrafo. Olha o que está escrito aqui a respeito do que nós acabamos de falar. Na palavra escrita e no grande livro da natureza, Ele, Deus, revelou os princípios da vida. Os princípios da vida, querido, estão escritos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada e no livro da natureza. É nossa obra obter conhecimento desses princípios e, pela obediência, cooperar com Ele na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Então a saúde, queridos, é um processo de cooperação humano-divino. E nós encontramos os princípios da vida saudável, tanto no livro da natureza, na criação de Deus, como na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a água, ok? A água, queridos, eu diria para vocês que é um remédio poderosíssimo, mas muito negligenciado, inclusive por muitas pessoas que conhecem a mensagem de saúde. A água, a proporção que existe de água na Terra é similar à proporção de água que existe no corpo humano. O corpo humano, assim como a Terra, possui mais ou menos 65% a 70% de água. Isso é uma evidência sutil, suave, de que nós viemos realmente das mãos de um Criador. 70% do nosso corpo é água. Nós precisamos mais de água do que alimento. Se existe uma coisa que você precisa durante as 24 horas do dia, queridos, é beber água. As pessoas se preocupam muito com alimento. O alimento é importante, mas sem água não há vida. 70% do nosso corpo é água. A água está envolvida em vários processos, em várias reações químicas. E uma delas é a regulação da temperatura. Olha, eu sou uma pessoa que transpira bastante, acho que dá para você perceber aí no vídeo. E o suor é um mecanismo para a regulação da temperatura, para que a temperatura do corpo não fique muito alta e desnature algumas células importantes do nosso corpo, como neurônios, por exemplo. Então a água é importante nesse processo. Porém, se eu não repor o que eu estou perdendo aqui, eu vou entrar em desidratação e isso traz consequências muito graves para a nossa saúde.
A água também ela é considerada pelos estudiosos o solvente universal, ou seja, não existe melhor solução para dissolver algum soluto, alguma matéria. Por exemplo, existem muitas pessoas, eu trabalho no centro cirúrgico de um hospital regional aqui perto da minha cidade e a gente faz lá, eu participo de muitas cirurgias, instrumentando cirurgias de pessoas que têm pedra na vesícula, pedra nos rins e outros cálculos, e pessoas sentem dores fortes e vários incômodos. Por que que aparecem esses cálculos? Vários motivos, mas dietéticos, de atividade física, mas eu destaco uma coisa para vocês. Pessoas que não têm o hábito de beber água. Por quê? Porque a água dissolve os cálculos. Os cálculos, na verdade, nem apareceriam. Se você tem o hábito de beber muita água, água o suficiente por dia, aquilo que seu corpo precisa, você não vai ter cálculos. Porque todas esses excrementos, aquilo que o corpo não precisa, ele vai ser eliminado na urina. Agora, se você não tem o hábito de beber, se você trabalha no ar-condicionado, se você tem dificuldade em beber água, não sente necessidade de beber água, mas cedo ou mais tarde você vai se deparar com um problema de cálculo e vai ter que correr para fazer uma cirurgia. Isso poderia ser evitado como? Bebendo água. Então, se existe um líquido que nós precisamos, é de água, muita água. Por quê? Porque ele é um solvente universal. E nessas eliminações, tanto do suor como da urina, as impurezas são eliminadas. Ok? Tanto pela urina, suor, fezes. Então, a água é muito importante. Outro aspecto importante, queridos, eu gostaria de falar para vocês aqui, é a respeito da neutralização do pH. O que é o pH? O pH é o potencial de hidrogênio. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui um livro. Esse livro aqui, ó, Saúde Nua e Crua, da doutora Márcia Lobo Vidotto. É um livro espetacular. O capítulo 6, ele tem por título Saúde se escreve com pH. É um dos capítulos que eu mais gosto do livro. Se você não tem, faça planos para adquirir. O pH, queridos, ele é o potencial de hidrogênio. Ele mede quão ácido ou básico está os fluidos corporais. O pH é medido nos fluidos corporais: sangue, urina, suor, secreção vaginal, sêmen, leite materno. E o pH, ele é medido numa escala de 0 a 14. Abaixo de 0, o pH é considerado ácido. Abaixo de 7, desculpa. Acima de 7, ele é considerado um pH básico. E neutro fica ali no valor 7. O ideal é que o pH do nosso sangue, por exemplo, esteja entre 7,36 a 7,45, beirando a casa do 8. No que se refere à água, por exemplo, quando você vai beber água, você compra água, por exemplo, num supermercado. Desculpa, estou transpirando bastante. Quando você compra água no supermercado, a primeira coisa que você tem que ver não é o preço, é o valor do pH. O pH que mais se aproxima do 8 significa que aquela água está em ótimas condições para o seu consumo. pH muito baixo são águas que você tem que tomar cuidado, provavelmente está contaminada. Talvez você já viu alguns palestrantes colocando rodelas de limão dentro de uma água que ele tem uma origem duvidosa, por exemplo. Aquilo ali é para neutralizar o pH da água e não deixá-lo ácido. Essa é uma medida prática, simples. Agora, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Se você vive na cidade, essa água que entra na cidade, até chegar à sua casa, ele já passou por muitos pontos de contaminação. Então é necessário que os sistemas de tratamento de água e esgoto coloquem produtos naquela água, mas ao mandar novamente pelo encanamento das ruas, essa água provavelmente chega contaminada novamente em você. Então quem vive na cidade dificilmente vai consumir uma água boa, realmente, de fato, pura, boa para beber. Por quê? Por causa da contaminação.
lixo, esgoto e todo tipo de contaminação. Agora, você que mora perto de uma montanha, por exemplo, tem um bom poço. Uma vez eu fui convidado por um colega de trabalho a ir numa casa que ele tem em cima de um morro. E ele me mostrou ali vários pontos de nascimento de água. Queridos, ele disse, olha, aqui, Zezito, desse ponto aqui, a água vai correr e vai formar aquele rio que você está vendo lá ao fundo. Meus irmãos, aquele homem que não é adventista, não é evangélico ou coisa parecida, é um amigo de trabalho, ele consome uma água que o homem não colocou a mão. A água que ele consome, se você for calcular o pH, provavelmente você vai ver ali um pH neutro. Agora, se você pegar a água que chega aqui na cidade, depois de passar por vários pontos de contaminação, você vai ver que está lidando com uma água contaminada. E isso tem sido o motivo de muitas doenças. Mesmo assim, com tudo isso, você ainda pode trabalhar para que essa água seja neutralizada. Mesmo assim, o consumo da água é muito importante para o nosso corpo. Por quê? Porque ele neutraliza o pH. Esse livro fala de uma forma espetacular sobre o pH. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Os estudos mostram que o pH, o valor do pH e a doença estão muito próximos. Uma criança, quando nasce, tem o pH dos fluidos corporais neutros. É o momento em que o ser humano tem mais saúde. À medida que ele vai crescendo e entrando em contato com alimentos, com bebidas, substâncias tóxicas que tornam o corpo ácido, a doença vai aparecendo. Então, a saúde, ela está próxima, ela está relacionada com o pH neutro. Existe uma série de alimentos que diminuem o pH e tornam o pH ácido. E a acidez, ela é um campo, se o seu corpo tiver ácido, ele é um campo fértil para que a doença cresça e se desenvolva. Então, se o vírus do coronavírus, por exemplo, entrar em contato com você e ele encontrar um corpo com o pH do corpo próximo do ideal, neutro, próximo do alcalino, é um vírus é um corpo em que a doença não vai prosperar, ela não vai se criar nesse corpo, ok? Então, tudo aquilo que nós consumimos interfere no valor do nosso pH. Nós vamos ter um vídeo somente sobre temperança. É um dos remédios, eu já estou antecipando. Nós vamos falar melhor sobre alimentos que baixam o pH. E você vai ver que, dependendo daquilo que você está consumindo, você pode estar tornando seu corpo ácido e criando um meio propício para a doença se proliferar. Como é que você pode? Talvez você se pergunte, Zezito, então o que eu preciso fazer para neutralizar o meu pH? Existem alguns alimentos, eu vou antecipar aqui para você. O alimento mais alcalinizante, que tem potencial de alcalinização, é a uva passas. Eu tenho uma tabelinha de um livro, não trouxe aqui, mas depois eu mostro para vocês. O segundo é o espinafre e o terceiro é o limão. Então, esses três alimentos, se você colocar na sua dieta e consumir nos dias agora da pandemia, você vai neutralizar o pH do teu corpo e vai impedir que o vírus encontre um corpo suscetível. Agora, a forma mais simples, queridos, é bebendo muita água. Se você pegar um copo de refrigerante, qualquer refrigerante, e pegar um reagente chamado azul de bromotimol e colocar naquele copo, o copo vai ficar vermelho na mesma hora. Para aquele copo voltar a ficar com a cor transparente como o da água, é necessário colocar mais outros 20 copos de água naquela solução. Quando você toma um copo de refrigerante, você toma 20 copos de água? Não. Então o seu corpo fica ácido no mesmo instante. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. A boa notícia é que o seu corpo, o nosso corpo, ele encontrou um meio de neutralizar de forma espontânea essa acidez. A má notícia é que ele usa o cálcio dos ossos. Então ele retira o cálcio dos ossos para tamponar essa solução ácida. E aí nesse tamponamento produz sal, mas a acidez some. Porém você vai ter problemas ósseos. Então nós vamos ter no nosso vídeo sobre remédios, sobre temperança, que é um dos remédios, nós vamos ver os alimentos que mais aumentam a acidez e permitem que o teu corpo fique um corpo suscetível tanto ao coronavírus como à influenza, H1N1 ou qualquer outra doença. Então, queridos, como eu posso neutralizar o meu pH? Bebendo muita água. Zezito, quando é que eu sei que eu estou bebendo muita água, água suficiente?
quando a tua urina estiver da cor da água. Se você for urinar e tua urina está ardendo, está amarela, você não está bebendo água suficiente. Então você precisa beber água. E não é só quando você sentir sede, é o tempo todo. Então beber água, queridos, é um remédio poderoso agora nos dias em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque vai neutralizar o teu pH e o vírus, quando entrar em contato contigo, vai encontrar um corpo em que ele não tem terreno fértil para se proliferar. Então beber muita água. E existem alguns tratamentos hidroterápicos, e aqui eu quero indicar este livro para vocês, ó, do Dr. Jorge Pamplona, Corpo Saudável. Aqui existem alguns tratamentos à água, não somente o consumo, mas alguns tratamentos com banhos, com aplicações de calor, de compressas, com a inalação de vapores. Você pode ferver a água, por exemplo, e colocar alguns pingos ali de eucalipto, essência de eucalipto, e inalar aquele vapor. Ele é mucolítico, vai fluidificar as secreções, expectorar, melhorar a respiração. A água, existem várias formas de tratamento que você pode usar. Existem alguns centros saudáveis que usam bastante a hidroterapia, mas a principal é o consumo, beber muita água. Eu quero finalizar, queridos, com vocês, com um texto da Palavra de Deus que está escrito em João capítulo 4. Jesus encontrou uma mulher e essa mulher era uma samaritana e ele falou assim para ela, verso 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, Jesus é essa água e Ele é a cura tanto para o corpo doente, pois os seus ensinamentos trazem cura, como também Ele é a cura para o remédio, Ele é o remédio para a alma enferma pelo pecado. Que Deus possa abençoar você e sua família e a gente se vê no próximo vídeo.